Trilha do letramento matemático. Resolução de problemas no campo multiplicativo. Sherlock Holmes é o detetive mais famoso do mundo e seu nome virou sinônimo de inteligência e perspicácia. Junto com seu amigo Watson, Holmes vem dos casos mais enigmáticos da literatura. Enigma. Sherlock Holmes não cansava de testar a inteligência de Watson. Certo dia, Holmes propôs um enigma muito fácil, mas mesmo assim seu companheiro não soube responder. O detetive alertou Watson, falando da importância de se manter o cérebro sempre ativo. Vejam, 10 e 10 não são 20, mas se acrescentar 50 será 11. Do que eu estou falando? A resposta correta é o relógio. É sempre importante manter o cérebro sempre ativo, isso em qualquer idade, como modelizamos agora. Na sala de aula também temos que trabalhar com a linguagem matemática, que nessa charada seria a palavra acrescentar, para ampliar o vocabulário do aluno. E realizarmos a socialização de estratégias para ver como chegamos a esse resultado. Nesse caso, temos os dados. 10 mais 10 não são 20, seriam 10 horas e 10 minutos. Se eu acrescentar 50, que seriam 50 minutos, eu chego a 11 horas. Que são atividades divertidas e ajudam muito no desenvolvimento do raciocínio lógico. Todas elas são um problema em que se busca uma resposta, que pode estar dentro ou em partes ou em todo o enunciado. Desta maneira, é necessário ter muita atenção para chegar à resposta. Lembrando que é necessário sempre relacionar qualquer atividade com a habilidade. Esta atividade pode ser trabalhada em qualquer ano, sempre ajustando com a realidade da sala. Separei uma habilidade do quarto ano relacionada com o campo multiplicativo para exemplificar. Então, temos essas, de calcular o resultado de adições e subtrações, bem entre multiplicações e divisões, de números naturais para ampliar e desenvolver as estratégias de cálculo. Vamos ver como realizar essa atividade? Temos duas sugestões relacionadas ao campo multiplicativo. Nesta atividade, o aluno pode usar tanto o campo multiplicativo quanto o campo aditivo. Pode utilizar estratégias de cálculo mental. Olha só, o dobro de 15 mais o triplo de 25 é... Primeiramente, ele vai ter que conhecer a linguagem matemática. Ele tem que saber que dobro é 2 vezes, que triplo é 3 vezes. Então, ele vai conseguir fazer a atividade. O dobro de... Ele pode ser 15 vezes 2 ou 15 mais 15. E chega ao resultado 30. O triplo, que seriam 3 vezes 25 vezes 3, ou utilizar 25 mais 25 mais 25, que chegaria a 75. Então, adicionar o dobro e o triplo, né, dos resultados e chegar a 105. Uma outra atividade seria essa. Um peixe pesa 10 quilos a mais que a metade do seu peso. Quanto exatamente ele pesa? 20 quilos. Já que a metade, olha a linguagem matemática de novo, de 20 é 10. Logo, 10 mais 10 é igual a 20 quilos. Outra charada. Olhe para suas mãos, há 10 dedos. Quantos dedos tem 10 mãos? Esta é uma pegadinha. Note que duas mãos juntas têm 10 dedos, e assim muito se confunde respondendo 100 dedos. Porque multiplicam 10 vezes 10, mas não é isso. Confira o porquê. Uma mão tem 5 dedos, sendo assim, para descobrir quantos dedos tem 10 mãos, vamos ter que multiplicar 5 vezes 10, que é igual a 50, ou realizar pelo campo aditivo, fazendo 5 10 vezes e vou chegar ao resultado da resposta de 50 dedos. Entraremos agora num processo de análise, de olho nos resultados. O nosso foco neste momento será compreender a natureza e causa dos erros apresentados por nossos estudantes. Vamos lá? Iniciaremos a nossa análise com a questão 8 da ADE. Era uma questão para o quarto ano, onde os estudantes apresentaram 15,69% de acertos. Vamos tentar compreender? A habilidade da questão era resolver situações-problema com a ideia de divisão entre números naturais.
Na escola em que Júlia estuda, a professora coordenadora Maria José, em conjunto com as professoras, organizou uma gincana para recepcionar os novos alunos. Foram inscritos 200 alunos e cada equipe é formada por 8 participantes. Quantas são as equipes participantes da gincana? Vamos ver o que aconteceu? Num primeiro momento, levantamos aqui algumas hipóteses para o baixo índice de acertos. Vamos compartilhar com vocês. Então, uma das possibilidades foi a resolução pela forma convencional como única alternativa possível de resposta. Então, o aluno tentou fazer uma operação. Então, nós pensamos que ou eles possam ter errado na operação, qual operação, e também na operação da divisão podem ter errado no resultado. Não compreender a ideia da situação, com várias possibilidades de chegar ao resultado, então ele não compreendeu o que o problema solicitava e nem que poderia chegar a esse resultado de várias formas, não pela única estratégia da técnica operatória. Não realizar a leitura de checagem e seleção das informações relevantes, então não retirar os dados dos problemas, que é uma situação muito importante na resolução. Eu preciso saber quais dados são relevantes e que vão me ajudar a encontrar um resultado. Falta de momentos para leitura compartilhada de situações, problemas na rotina. Então, muitas vezes, eles não têm esse hábito de realizar na sala de aula uma leitura colaborativa de situações, problemas. Pouco hábito de exploração e socialização de respostas apresentadas pelos alunos em situações, problemas de mesma natureza. Então, às vezes, não existe esse momento de socialização de estratégias pessoais, mas tendo como base a situação problema com a mesma ideia. Porque às vezes são lançadas algumas situações diferentes, todo mundo vai lá, apresenta a sua solução, mas não que tenha foco em uma única ideia e que todas as possibilidades de resolução daquela ideia são válidas. Então, isto é importante que a gente ressalte e é uma forma necessária no nosso trabalho rotineiro, cotidiano na sala de aula. Partindo desse princípio, quais procedimentos seriam necessários para que o desempenho fosse melhor nessa situação problema? Então, conhecer as informações relevantes da situação. Então, em primeiro lugar, saber qual é a pergunta do problema, o que ele está questionando, como eu vou resolver a partir dessa questão. É aí que eu inicio a minha ideia. A partir disso, eu preciso levantar os dados. Então, o número total de alunos, o número de participantes por equipe. Conhecer e entender a ideia de proporcionalidade poderia ter ajudado. Então, se em alguns momentos ele tivesse feito os procedimentos e as estratégias para trabalhar com a ideia da proporcionalidade, ele poderia aplicar alguns procedimentos aqui neste momento. Depois, nós iremos ver e vivenciar um pouquinho disto. Ter vivenciado e experimentado diferentes estratégias de resolução, ter o hábito da utilização de esquemas para validar o resultado. Então, os nossos estudantes, nessa fase da escolaridade, eles não admitem mais os desenhos. Inclusive, nós adultos até privilegiamos as resoluções através de técnicas operatórias, porque parte-se de uma fala de que seja infantilização do procedimento, mas a gente precisa considerar os esquemas. Eu, como adulto, até hoje utilizo esquemas para a resolução de várias situações, mesmo quando prestamos concurso, a gente tenta através de outras formas que não a técnica, até por desconhecimento de qual possibilidade de uso da técnica. Então, a gente precisa fazer com que isso seja um hábito na nossa realidade com os nossos alunos. A partir de agora, faremos a socialização de resoluções possíveis. Vamos tentar compreender quais foram as estratégias utilizadas e o pensamento de resolução para se alcançar o resultado.
Primeiramente, traremos uma das possíveis resoluções, que é através da técnica operatória. Então, algumas formas diversificadas, mas sempre considerando a técnica operatória. Qual é a ideia neste caso? Dividir 200 por 8, porque 8 é o máximo que pode ter em cada grupo, e a resposta, 25 grupos de 8 alunos. Resolução e pensamento pelo cálculo convencional. Talvez os 15% que tivemos de acerto nessa questão tenha sido por alunos que dominam esta estratégia de resolução, a técnica operatória. Mas nós temos lá os demais alunos que não deram conta e por isso nós precisamos pensar em outras possibilidades de resolução e socializar, principalmente socializar ao máximo as estratégias diversificadas. Uma outra forma de resolução apresentada foi através de esquema, com a representação concreta do número de alunos por equipe. Então, num primeiro momento, levantou-se os dados da situação problema: 200 alunos e 8 participantes por equipe. Posteriormente, foi pensado na dezena exata de 80, já que eu tenho 8 alunos por equipe. Como que eu posso atingir esses 80 alunos? Então, agrupamentos de 10 equipes com 8 alunos, com 8 participantes. Então, eu tenho o primeiro agrupamento, que já somo 80 alunos. Fiz um segundo agrupamento de 8 alunos, 10 grupos que somam mais 80. Portanto, eu tenho 160 alunos já nas equipes. Mas eu tenho um segundo problema. Eu ainda preciso colocar 40 alunos para atingir o total de 200. Novamente, eu faço outros agrupamentos. Neste caso, 4 agrupamentos de 8, porque eu sei que 4 vezes 8 é 32, eu coloco lá e eu já tenho mais 32 alunos agrupados, restando ainda 8 alunos para concluir o total de 200. Então, eu tinha 160 mais 32, faltam 8 para 200 e eu tenho as minhas 25 equipes. Então, como que eu descubro essas 25 equipes? Contando quantos agrupamentos eu consegui de 8, 8, 8, 8, eu obtenho 25. Então, realizou a contagem dos agrupamentos para finalizar o número de equipes. É uma forma esquematizada de conhecimentos já mais aprofundados, não tem necessidade de desenho de pauzinho, de desenho de figurinhas, então já colocando a representação numérica como formação de equipes, formação de agrupamentos. Então, isso precisa ser socializado e valorizado. Foi uma possibilidade que talvez tivesse levado a um maior número de alunos que tivessem um melhor desempenho na questão. Uma nova estratégia e possibilidade de resolução. Então, primeiramente, levantamento dos dados. 200 alunos, equipes com 8 participantes. Em seguida, pensar em como esquematizar essas informações para eu obter o total de equipes, que eram a questão do problema. Então, eu agrupei os meus 80 alunos, já se tem o conhecimento aqui que 80 alunos formam 10 equipes, então com 80 alunos, 10 equipes, com mais 80 alunos, outras 10 equipes. Faltam ainda 40 alunos, por isso, semelhante ao anterior, eu tenho aqui um total de 160 para chegar no 200, ainda faltam 40. E eu acrescento esses 40 alunos. E um pensamento que precisa ser aprendido, precisa ser discutido na sala de aula para ampliar a possibilidade de resolução. Então, olha lá. Lembra antes, nós não tínhamos 80 alunos e formamos 10 equipes. Agora eu tenho ainda que acrescentar 40 alunos, que é metade de 80. Então, se eu tenho metade de 80 alunos, eu também terei metade das equipes. Então, eu coloco lá mais 5 equipes. E aí eu tenho a minha resposta. 80, 80 e 40 alunos, 200 alunos. 10 equipes e 5 equipes, 25 equipes. É a resposta da minha situação.
Mas esse conhecimento, ele não é nato, ele é aprendido através de várias sistematizações de outras estratégias anteriores. Aqui já está com um pensamento um pouco mais avançado. Essa pessoa já participou e vivenciou outras situações onde, através talvez de repetição de 8 em 8, talvez de discussão do que é metade, de como eu completo quantidades. Então, chegou-se a este pensamento, mas que é possível e que é perfeitamente utilizado pelos nossos alunos, desde que tenham essa vivência. Então, neste caso, a representação numérica do raciocínio, sem a necessidade da forma concreta do 8888, através da representação pelo número 8. Então, foi de uma forma simplificada, muito semelhante à anterior, com um pouquinho de maiores conhecimentos de como resolver. Nesta resolução, veremos um pouquinho de tudo que dissemos anteriormente, com as ideias explicadinhas passo a passo. Então, no primeiro momento, a ideia do dobro aparece aqui. Se em 10 equipes eu coloco 80 alunos, em 20 equipes caberão 160 alunos. Então, já está mais simplificado ainda, me sobrando 40 alunos para serem acrescentados para formar as equipes. No segundo momento, eu trago novamente a ideia da metade. Se em 10 equipes coloco 80 alunos, em 5 equipes cabem esses 40 que estão faltando. Então, 160 mais 40, 200 alunos. 20 equipes mais 5, 25 equipes. É a resposta que eu preciso para dar a solução da situação problema. Então, observem, tudo que dissemos anteriormente, cada situação ela traz uma estratégia diferente para chegar ao resultado, chega ao mesmo resultado. Mas por que as ideias são articuladas? Por que as resoluções parecem próximas e semelhantes? Porque a ideia da situação-problema é a mesma. O que varia é a condição de resolução que o aluno traz. Então, de acordo com o conhecimento que ele tem, com a vivência que ele tem, com as várias outras possibilidades de resolução que ele participou, é que ele vai conseguir aumentar, simplificar, ver de uma forma diferente, mas trazendo a resolução e chegando ao resultado. Isso que é importante como procedimento didático e a gente não pode desconsiderar e tem que aproveitar muito essas situações. Por isso é importante. Apresentou uma situação-problema? Pede para os alunos resolverem, depois discute cada caso de resolução. Não vem com outra situação, não, vamos uma a uma, vamos resolver com qualidade, vamos qualificar a condição de resolução das situações. Isso vai engrandecer o conhecimento, isso vai ampliar o olhar e permitir que tenham várias possibilidades para chegar ao mesmo resultado. Vamos tentar, hein? Aqui nós temos mais uma estratégia de resolução. Mas antes de falar dela, vamos falar um pouquinho de estratégias. Estratégia de resolução, ela é fruto de vivências anteriores. Ela é fruto de sistematização de outras possibilidades de resolução. É fruto da possibilidade de tratamento de diversas formas da resolução da mesma situação. Então, a gente precisa promover esses momentos para que cada aluno possa, a partir do que ele já sabe, ampliar o seu olhar, qualificar as formas de resolver, porque ele vai cada vez mais se aproximando da melhor maneira de se encontrar o resultado exato. Então, a gente permite que ele tenha possibilidades. Então, vamos ver essa resolução agora. É uma resolução considerada com uma ideia bem avançada de que toda divisão é uma fração. Se toda divisão é uma fração, ela permite as etapas de tratamento de resolução através das ideias da fração. Então, neste caso, quem resolveu utilizou a ideia da simplificação. Isso é impossível? Não.
desde que tenha sido vivenciado em alguma situação anterior, que tenha sido experimentado. É isso, estratégia pessoal precisa ser experimentada e aperfeiçoada. Então, simplificou pelas divisão iguais, né? Então, 200 dividido por 2, 8 dividido por 2. Eu obtive 100 e obtive 4. Que novamente divide por 2, 52. Que eu poderia simplificar, divide por 2 e divide por 2, mas daria 25 e o denominador 1. Mas eu já tenho ali 50 dividido por 2, eu já tenho 25. Então, eu já faço essa divisão e já chego ao número total de equipes. Então, foi por simplificação. Não falaremos na técnica operatória convencional, embora no final 50 dividido por 2, eu posso partir da ideia da técnica convencional, eu posso pensar na metade, porque essa metade de 50 é muito simples de ser pensada pelos alunos, porque no sistema monetário, metade de 50 centavos é 25 centavos, metade de 100 é 50, metade de 50 é 25, então esse hábito vem sendo trabalhado na rede, então é uma forma de resolução que não exigiria, neste caso, o conhecimento da técnica, mas poderia usar a técnica operatória também. Por simplificação, a gente diz que é uma consciência avançada de resolução, mas possível. Eles encontram o resultado através disso. Uma resolução simples, porque foi sempre ali dividindo por 2. Dividindo por 2, eu sempre penso na metade, olha lá. Metade de 200, metade de 100, metade de 50 e que chega ao resultado. Uma resolução simples com pensamento avançado. É mais uma das nossas possíveis estratégias de resolução. Após a socialização apresentada pelos alunos, discutida ali no grupo, é importante que o professor sistematize esses conhecimentos, essas formas de pensamento. É isso que nós dizemos, são as estratégias utilizadas pelos alunos e a sistematização delas que vai promover o avanço nas possibilidades de resolução e, consequentemente, o encontro do resultado. Então, aqui, eu particularmente gosto muito da ideia de tabelas, porque na tabela a gente enxerga os esquemas, visualiza as possibilidades e compreende as ideias que nós tratamos ali atrás, nos slides anteriores, com as ideias de divisão. Então, vamos lá. Organizando e sistematizando o pensamento. Então, em primeiro momento, eu tenho os meus dados. Eu tenho um total de alunos, eu terei equipes e eu tenho um total de participante por equipes. Eu sei que em cada equipe eu tenho 8 alunos. Então, em uma equipe, 8 alunos, total de participantes até aqui, 8 alunos. Em 2 equipes, eu terei 8 mais 8, com total de participantes, 16. Em 3 equipes, 8 mais 8 mais 8, 3 equipes, 24 alunos. Em 4 equipes, 8 mais 8 mais 8 mais 8, 32 alunos. Em 5 equipes, o mesmo procedimento e 40 alunos. E eu prossigo. Vamos fazer essa sistematização para que haja um pensamento sendo construído ao longo da elaboração da ideia. Então, eu vou para 6 equipes, 7 equipes, 8 equipes, 9 equipes, 10 equipes. E aqui eu chego no que vocês disseram lá atrás, lá no que nós vimos nas estratégias, onde em 10 equipes eu tenho 80 alunos. Eu estou simplificando para o meu aluno entender por que eu tenho 80. Então, lá o colega pode ter apresentado naquela estratégia e eu tenho gente dentro da sala de aula, eu tenho estudante na sala de aula que não compreendeu aquilo. Então, aqui eu vou mostrar, olha lá, 8 mais 8 mais 8 mais 8, eu terei 10 que me formam 80. Nossa, professora, mas você vai no 11 e no 12? Então, se eu já fiz do 1 ao 10, aqui eu posso fazer a primeira simplificação do pensamento, mostrar para ele como eu faço isso. Então, veja, se eu tenho 10 equipes com 80 alunos, vamos pular já para 20?
E se eu colocar 20 equipes? O que eu vou ter de alunos? Eu vou ter 80 mais 80, porque eu tenho 10 mais 10 equipes. Então, eu cheguei lá no meu dobro, que nós poderemos mostrar também. Eu tenho o dobro de 80 alunos, eu tenho 2 vezes as 10 equipes. Então, eu cheguei na ideia do dobro e cheguei num total de 160. E a pergunta é, já dividimos todos os alunos dentro da equipe? Ainda não. Quantos alunos faltam para completar as equipes? Eu tenho 200 no total. Ah, faltam 40. Isso é dialogado. 40. Como que eu vou pensar nesse 40? Eu já tenho aqui 20 equipes. Ah, vamos ver lá em cima na tabela? A professora pode levar. Olha lá, vamos ver na linha do participantes onde tem 40. Quantas equipes formaram para ter esses 40 alunos? Ah, 5. Vamos acrescentar aqui? Então, se eu tinha 20 equipes, agora eu tenho 25. Se eu tinha 160, agora eu tenho 200, porque eu atingi o meu total de alunos. Então, 200 participantes estarão repartidos em 25 equipes. Observa o que é a sistematização. Compreende por quê? Para resolver uma situação, precisa de tempo, porque para resolver com qualidade, qualificando a forma de resolução, precisa dialogar muito, precisa deixar experimentar e depois precisa sistematizar, organizar. Eu costumo chamar de organização do pensamento. Vai fazer toda a diferença no trabalho com a matemática. Nós teremos compreensões muito bem elaboradas a partir de um trabalho contínuo nesta linha de pensamento. Então, mais uma vez eu convido, vamos tentar, vamos oportunizar e vamos ver dar certo. Agora, eu não posso falar que não dá se eu não tentar. Então, vamos tentar. Bora lá!